Ondas. Apesar da maior parte ser inofensiva, quando se tornam gigantes, destroem tudo com a sua passagem. Quando são criadas por um movimento brusco do fundo do mar e atingem as zonas costeiras, chamam-se tsunamis. C'est une certaine forme de vague, mais qui est liée à une origine géologique, donc un séisme, une éruption volcanique sous-marine, un effondrement de terrain sous la mer, etc. Os cientistas estudam estas catástrofes, como nascem, o que explica a sua potência, onde podem provocar mais estragos e vítimas. Para descobrir tudo, vamos em direção à Indonésia. Foi ao longo de Sumatra que, em 2004, teve origem um dos tsunamis mais poderosos de sempre. Le tsunami de 2004, il est vraiment exceptionnel sur tous les plans. Criado por um mega sismo, o tsunami vai provocar estragos ao longo de milhares de quilómetros. Un tsunami, à travers l'océan, c'est la vitesse d'un avion qui traverse la même distance, à peu près. Quelques centaines de kilomètres/heure. Em 2011, um outro tsunami devastou o Japão. Aqui, a inundação provocada atingiu recordes e entrou vários quilómetros por terra adentro, pondo em perigo duas centrais nucleares. Sur le Japon en 2011, on est au-delà de 30-40 mètres. C'est parmi les tsunamis les plus forts. Apesar da zona do Pacífico ser a mais afetada, não estamos a salvo dos tsunamis. E principalmente de um fenómeno desconhecido, mas particularmente destruidor: as ondas gigantes. Hoje, os cientistas conhecem bem estas duas forças da natureza. No entanto, várias questões continuam sem resposta. Até porque, por vezes, os tsunamis assumem dimensões ainda mais gigantescas, para se tornarem mega tsunamis. Aconteceu no Alasca, em 1958. L'eau est remontée à des hauteurs absolument inouïes. 527 mètres, c'est le record absolu. Será que poderemos prever estes fenómenos de modo a nos protegermos? Com as mudanças climáticas atuais, o que é que o futuro nos reserva? Os oceanos cobrem cerca de 70% da superfície da Terra. Fornecem-nos metade do oxigênio que respiramos e são uma reserva formidável de biodiversidade. No entanto, podem tornar-se em poucos instantes monstros aos quais nada resiste. Apesar das tempestades e furacões serem muitas vezes mencionados, há catástrofes naturais que podem ser bastante mais espetaculares: os tsunamis. São constituídos por ondas gigantes. C'était vraiment un mur d'eau qui avançait, et plus il avançait, plus il augmentait. Estas ondas podem ter várias dezenas de metros de altura. Rebentam nos barcos, nas plataformas petrolíferas ou nas habitações costeiras, com uma potência cataclísmica, bem superior à das ondas clássicas. Porquê? Por causa da sua origem. As ondulações habituais da superfície dos oceanos formam-se de diferentes maneiras. A causa mais corrente não vem da água, mas sim do ar. Les vagues sont créées par un transfert d'énergie du vent aux vagues. O vento desloca-se livremente na atmosfera, mas ao entrar em contacto com o mar, vai exercer pressão na superfície. Na verdade, esta pressão são partículas de ar que vêm aderir às partículas de água. Empurram-nas. E em vez de se deslocarem horizontalmente, vão começar a subir por uma razão muito simples. Il est plus facile de monter dans l'air qui est peu dense que de pousser l'eau voisine qui, elle, est très dense. 1 litro de água é cerca de 1000 vezes mais pesado que 1 litro de ar. Incentivadas pelo ar, as moléculas de água vão subir. Segundo a força do vento, o pico de água vai atingir uma certa altitude e depois vai descer devido à gravidade. Mas o fenómeno não vai parar por aqui.
pois o movimento vai continuar a propagar-se. Quand on prend une corde et qu'on la déplace de haut en bas, on induit une perturbation qui se propage tout le long de la corde. Et pour les vagues, c'est pareil. Si on veut créer une vague, par exemple, on soulève de l'eau et ça va créer une onde qui va se propager sur une très longue distance à la surface de l'eau. No início, para levantar as partículas de água e metê-las em movimento, o vento transmitiu-lhes energia que não pode desaparecer. Quando o pico volta a cair por causa do peso da atmosfera, a energia vai continuar a espalhar-se, criando estes altos e baixos à superfície da água. É isto que os cientistas chamam de onda. Une onde, c'est une perturbation qui se propage dans un milieu à une certaine vitesse. Dans le cas des vagues, ce sont des perturbations qui se propagent à l'interface entre l'air et la surface de l'océan. E não é tudo. Os picos criados pelo atrito do ar são novos atrativos para o vento. Vai poder erguê-los ainda mais alto. E mesmo que o vento desapareça, a onda vai continuar a propagar-se. É assim que nasce um fenómeno bem conhecido pelos navegadores. Les tempêtes vont créer des vagues qui vont se propager en dehors de la zone de tempête, là où il n'y a plus de vent. Et à ce moment-là, les vagues vont devenir ce qu'on appelle la houle. Eis como surge a grande maioria das ondas, bem como o swell. Finalmente, na maior parte dos casos, o perigo é mínimo. No entanto, por vezes, formam-se enormes paredes de água que destroem tudo com a sua passagem. No dia 26 de dezembro de 2004, teve lugar o tsunami mais mortífero que o homem já enfrentou. Le tsunami de 2004, il est vraiment exceptionnel sur tous les plans. Em apenas 11 horas, a onda gigante espalhou-se de este a oeste do Oceano Índico, encalhando num lado da costa da Austrália e no outro, nas costas africanas, a mais de 5.000 quilómetros do local de origem. Um cataclismo inacreditável cuja origem é diferente das ondas clássicas, o que faz com que os especialistas lhe chamem de tsunami. C'est une certaine forme de vague, mais qui est liée à une origine géologique, donc un séisme, une éruption volcanique sous-marine, un effondrement de terrain sous la mer, etc. Et ça n'est pas lié à la météo. Enquanto a maioria das ondas nasce com o vento, o que é particular num tsunami é que aparece quando o fundo do mar se mexe. E em mais de 80% dos casos, este fenómeno deve-se a um tremor de terra submarino. Para o compreender, temos de voltar à composição do nosso planeta. La Terre, c'est une grosse boule, avec au centre un noyau de fer. C'est une boule solide de fer, c'est très comprimé, à très haute température. Au-dessus, c'est un peu moins comprimé, donc c'est un fer liquide, donc c'est très dense. Et au-dessus, il y a des roches. A Terra é, portanto, um núcleo extremamente quente, muito duro no centro, e depois líquido à volta. Depois há o manto, que é composto por rocha. É mais sólido, mas mantém uma certa elasticidade, pois a temperatura ainda é elevada. Finalmente há uma crosta terrestre, sólida, porque é mais fria, o que não tem mais do que 30 km de espessura. São estas diferenças de temperatura que explicam que o subsolo, por baixo da crosta terrestre, esteja em constante movimento. Pois, como os gases, quanto mais quente é a rocha, menos densa é. É, portanto, mais leve e vai subir em direção à superfície. C'est une sorte de différence de densité, c'est-à-dire que pour un même matériau, le matériau qui est un peu plus chaud est un peu plus volumique, un peu plus gros, et on prend plus de place et donc il remonte comme une bouée. Hein. Et puis la partie qui est un peu comprimée parce que refroidie de quelques degrés va plonger. A crosta terrestre não forma apenas um único bloco, é composta por placas imensas. E como o manto é elástico, as placas mexem-se umas em relação às outras. Podem afastar-se, deslizar uma sobre a outra ou passar uma por baixo da outra. É isso que chamamos uma zona de subducção. E é nestas zonas onde as placas se encontram que nascem os tsunamis. Mas estas placas não são superfícies lisas e bem oleadas. E o atrito não é um movimento contínuo e suave. On s'aperçoit qu'il y a des zones de roches qui se compriment au cours du temps. Et en fait, ça se fait sans séisme ou sans grand séisme. C'est un mouvement continu, donc pendant 1 an, 10 ans, 100 ans, voire 1000 ans dans certains endroits, il n'y a pas de grand séisme. Tout d'un coup, le système est tellement comprimé, tout d'un coup ça glisse, et ce glissement, ça rattrape tout d'un coup
tout ce qui a été accumulé comme déformation en 100 ans ou 1000 ans. As rochas têm uma certa elasticidade. Logo, quando há contacto entre duas placas, estas vão primeiro deformar-se. Mas passado algum tempo, quando a pressão é demasiado forte, estala e liberta uma quantidade de energia fenomenal. Foi precisamente isso que aconteceu no dia 26 de dezembro de 2004, ao longo da ilha de Sumatra, na Indonésia. Este tremor de terra foi o segundo mais poderoso alguma vez registado. Na escala de Richter, que serve para medir a potência dos sismos, atingiu 9,3. Um nível que os cientistas pensavam ser impossível de atingir há uns anos. Donc là, on est dans la gamme de ce qu'on appelle les mégaséismes, donc les séismes géants. O que aconteceu precisamente? A costa oeste da ilha de Sumatra é o local de encontro entre duas placas, a placa indo-australiana e a placa Andaman. A primeira passa por baixo da segunda, mas por vezes bloqueia. Ça pousse sans craquer. Et au bout d'un moment, quand il y a justement ça pousse depuis plusieurs siècles parfois, bah ça va relâcher d'un coup et provoquer un séisme très puissant. Ici, il n'y avait pas eu de séisme aussi puissant depuis des millénaires apparemment. Às 7h58, a crosta terrestre rompe-se a 160 km da costa no fundo do oceano. Aparece uma fenda que se propaga a grande velocidade em direção a norte, atingindo 1.700 km em 18 minutos, ou seja, mais de 5.600 km por hora. Apesar da distância e da profundidade, o tremor de terra é sentido da Indonésia às Maldivas e provoca estragos bastante consideráveis. Há que dizer que a ruptura é tão violenta que desencadeia uma potência titanesca, o equivalente a 30.000 vezes a bomba de Hiroshima. Além do sismo e dos estragos que causa, esta ruptura é a criação de uma onda gigante que vai criar uma devastação terrível. 40 minutos após o sismo, as primeiras costas são afetadas na Indonésia, com uma violência inédita. C'est un tsunami qui a battu tous les records. C'est un séisme qui a fait des vagues de 35 mètres de haut. L'eau est allée atteindre des distances énormes. Je crois que c'est allé jusqu'à 6 km à l'intérieur des terres. Monstro de água e de potência que não está sozinho, pois no final são 12 ondas de alturas diferentes que constituem o tsunami. Esta potência é classificada pela escala de Imamura. L'échelle d'Imamura prend en compte la hauteur de la vague, donc indirectement la puissance du tsunami. Esta escala vai de -1 a 4. As magnitudes -1 a 0 produzem tsunamis mínimos e que mal são perceptíveis. O nível 1 são ondas de 25 centímetros acima do epicentro e que não ultrapassam os 2 metros quando chegam à costa. Casas e barcos podem ser afetados. À magnitude 2, as ondas culminam a 6 metros. Os estragos agravam-se. No nível 3, as ondas têm entre 10 e 20 metros. As inundações são gigantes, em zonas de cerca de 200 km de largura. Finalmente, à magnitude 4, com ondas de 30 metros, a destruição estende-se por pelo menos 500 km. Quando rebentou na Indonésia, o tsunami de dezembro de 2004 situava-se no cimo desta escala. Então, como é que um tremor de terra submarino engendrou um fenómeno desta amplitude? Regressemos às origens da catástrofe de 2004. Para produzir um tsunami destes, o sismo apresentava características muito particulares. Les failles ne sont jamais verticales, parce qu'en zone de convergence, il faut que la faille permette aux plaques de se rapprocher. Donc la faille est très inclinée, et puis il y a une plaque qui passe au-dessus, l'autre en dessous, plus ou moins facilement. Além disso, ao nível da junção das duas placas, a placa indiana mergulha de repente uns 15 metros. Este movimento liberta uma quantidade fantástica de energia, numa superfície muito grande. Ça se produit sur des centaines, voire des milliers de kilomètres carrés. Donc c'est là que l'ampleur du phénomène est énorme, c'est que ça se produit sur des surfaces horizontales gigantesques. Mais c'est ça qui va donner l'impulsion initiale à la couche d'eau pour le démarrage du tsunami. A energia do sismo espalha-se a uma grande velocidade, a mais de 500 km por hora. Progride sob forma de uma sucessão de ondas no conjunto da massa de água e chega mesmo a movimentá-la.
No entanto, o conjunto é tão gigantesco que a oscilação cria-se à superfície e mal é perceptível. Par exemple, des pêcheurs nous ont raconté que quand ils étaient en mer, sur leur bateau, ils n'ont rien vu passer, ils se sont rendus compte de rien, mais par contre, ils ont vu la couleur de la mer changer. La mer est devenue noire parce que le tsunami qui était en train de passer sous le bateau a raclé au fond des sédiments qui sont remontés en surface. Enquanto debaixo do mar o tsunami começa a sua devastação, à superfície o fenómeno é menos perceptível, pois as ondas são muito afastadas umas das outras. Este afastamento é aquilo a que os cientistas chamam de comprimento da onda. Para as ondas clássicas criadas pelo vento, a média é de 100 metros, mas para os tsunamis a distância é de 100 km, 1000 vezes maior. O que torna o fenómeno quase invisível. No entanto, o monstro desloca-se a uma velocidade fenomenal. Un tsunami à travers l'océan, c'est la vitesse d'un avion qui traverse la même distance, à peu près. Quelques centaines de km/h. No dia 26 de dezembro de 2004, 20 minutos após o tremor de terra submarino, a costa indonésia é atingida com uma violência inédita. Depois, em algumas dezenas de minutos, é a vez da Tailândia, da Malásia, da Birmânia e do Sri Lanka. Die Leute und alles war schon an die Mauer geklatscht und ziemlich alles kaputt. O que aconteceu para que em tão pouco tempo estas ondas muito espaçadas, de pouca altura, se tivessem tornado nesta explosão de potência destrutiva? Quanto mais perto estamos da costa, mais o fundo do mar sobe. Mecanicamente, as ondas vão tornar-se cada vez maiores. Porquê? Porque a energia do tsunami, que se mantém constante, deve ser repartida de forma diferente. On a un transfert d'énergie de la vitesse à l'amplitude des vagues. Donc la vitesse va diminuer et la vague va augmenter, la hauteur de la vague va augmenter. Podemos constatá-lo graças a estas imagens muito raras, tiradas em 2004 ao longo da Indonésia por um barco guarda-costeiro. Estamos a alguns quilómetros da ilha de Sumatra e os picos das ondas atingem já vários metros de altura. É bastante mais do que quando o fenómeno nasce, mas bem menos que os 35 metros que irão atingir alguns minutos depois. Mas vamos regressar alguns minutos atrás. São 8h13, hora local, quando a costa oeste de Sumatra, na província de Aceh, um fenómeno estranho tem lugar. O mar recua a grande velocidade, por uma distância de 1 km. Quand la mer s'est retirée, beaucoup de gens voyaient les poissons en train de s'émoustiller sur la plage. Ils sont allés ramasser les poissons. Ils n'ont pas eu peur du tout, pour beaucoup, de ce phénomène qu'ils ne connaissaient pas, tout simplement. Ils se demandaient ce qui arrivait. O que explica esta retirada de água? Está tudo relacionado com o sismo que originou o tsunami. No caso de 2004, na Indonésia, o fenómeno traduziu-se numa deformação brusca, criando instantaneamente um buraco no fundo do oceano, um vazio, que a água vem encher imediatamente. Resultado, há um colapso ao nível da superfície. O mar vai encher esta depressão e, a pouco e pouco, este buraco vai se deslocar até atingir a costa, fazendo o mar recuar nas praias. Et donc cet affaissement va prendre du temps et va générer donc des vagues qui vont se propager tout autour de la zone qui est montée et qui vont, au bout d'un certain temps, inonder les côtes voisines au bout de 10 minutes, une demi-heure ou bien des dizaines d'heures pour faire le tour de la planète. 5 minutos depois, às 8h18, uma primeira onda chega às praias indonésias. Não tem mais do que 2 a 3 metros de altura. No entanto, tem uma força de destruição fenomenal. La puissance de choc d'un tsunami n'a rien à voir avec celle d'une vague classique. Ao contrário de uma onda clássica que só é empurrada pelo vento à superfície, por trás da primeira onda do tsunami, mesmo que seja muito pouco impressionante, é toda a massa de água do oceano que empurra desde o local do sismo. Un tsunami de 2 mètres, bon, dans des zones où il y a fréquemment des vagues de 5 mètres, 6 mètres, ça ne va pas faire peur. Alors qu'un tsunami de 2 mètres est bien plus dangereux qu'une vague normale, on va dire, de 5 mètres.
Apesar de ter sido travada pela subida do fundo do oceano, a onda avança ainda assim a 50 km por hora, 2 vezes mais depressa do que um homem numa corrida. Ainda tem a forma de uma parede de água. Empurrada por uma massa de água destas, ainda não rebentou, ou seja, ainda não se quebrou, formando ondas. Uma potência destas permite que a parede de água progrida através de distâncias inacreditáveis e de avançar mais de 3 km por terra adentro, antes de se desfazer. Donc il n'y a pas eu une baisse régulière du tsunami comme on a pu le lire au fur et à mesure de sa progression sur Terre, mais au contraire, ça avançait un mur d'eau qui s'avançait et qui s'est brisé d'un coup. Et après, on a une rupture brutale et après plus une inondation classique, on va dire. O pior é que não houve uma, mas 12 ondas. A mais alta vai atingir os 35 metros, ou seja, o equivalente a um imóvel de 12 andares. Leva tudo com a sua passagem. Mas a catástrofe não fica por aqui. Enquanto as ondas atacam o oeste da Indonésia, o tsunami estende-se. Menos de 2 horas depois, afeta a Tailândia, a Malásia, a Birmânia e o Sri Lanka. E o fenómeno vai continuar a progredir através do Oceano Índico ainda durante 10 horas, para chegar à costa da Austrália, por um lado, e pelo outro até às Maldivas, e mesmo até Reunião, Madagascar, Somália e Tanzânia. Ça a été très marquant comme première catastrophe majeure du XXIe siècle, dans un océan qui n'avait pas été touché depuis longtemps, et sur une ampleur gigantesque. No final, os estragos são enormes. Mais de 12 mil milhões de danos e cerca de 270 mil mortos. Um cataclisma devastador por várias razões. Primeiro, o sismo que originou o tsunami. Com 9,3 na escala de Richter, é um dos mais violentos registados até hoje. Apesar de ter tido lugar no fundo do oceano, a mais de 160 km da costa, os abalos provocaram estragos em toda a zona. No noroeste da Indonésia, dezenas de imóveis desmoronaram-se. A segunda razão foi o choque das ondas gigantes empurradas por toda a massa do oceano. Ondas ainda mais mortíferas, que levam tudo o que já tinham arrancado. La force de destruction de tous les débris accumulés et ce qui a vraiment ravagé, on va dire, toute la côte de Banda Aceh, c'était vraiment ça. A terceira razão é, sem dúvida, a menos conhecida. A parede de água é tão alta e larga e avança tão depressa que o ar que está em frente tem dificuldade em escapar e é empurrado de forma muito violenta para a frente do fenómeno, como uma explosão. On ne pouvait pas rester debout alors que le tsunami n'était pas encore là. On ne pouvait pas rester debout à cause du vent, du souffle, donc de l'onde de choc du tsunami qui se propageait. Donc les gens qui couraient, qui étaient à moto, tombaient. Nas primeiras zonas afetadas na Indonésia, 5 aldeias foram totalmente arrasadas. A cidade portuária de Banda Aceh é atingida em cheio por ondas que atingiam uns 25 metros, que vão deslocar imóveis inteiros. Catástrofes similares reproduzem-se na maior parte dos países mais afetados. Ian White estava de férias na costa tailandesa. Foi ele que filmou estas imagens. It was the wave that hit, but it was just solid water behind it, and it just kept coming. Nothing was going to stop that wave, and it was just the biggest wave I've ever seen. Not tall, but in depth. There was just a large volume of water was flying with it. A destruição dos edifícios e o arrancamento das árvores torna o tsunami ainda mais perigoso no interior das terras. Finalmente, a última razão que explica a amplitude da catástrofe é a inundação por si só, que vai deixar durante várias horas centenas de milhares de quilómetros quadrados debaixo de vários metros de água. Ainda mais impressionante é que o nível máximo atingido pela inundação, o que os especialistas chamam de run-up, ultrapassa os 50 metros. Porquê? Por causa de um princípio bem conhecido pelos cientistas, o princípio da conservação do volume. Si vous remplissez votre verre d'eau dans un verre à base large, eh bien vous aurez l'impression d'avoir une petite, à peine un petit peu d'eau. En revanche, si vous versez ça dans
dans un verre cylindrique beaucoup plus haut, à base plus faible, bon, ben, votre niveau d'eau va monter. Como nestas imagens, os grandes edifícios ou o relevo agiram como um funil, o que fez subir o nível da água. Centenas de milhares de vítimas, milhares de milhões de estragos. E a energia inacreditável criada pela catástrofe de dezembro de 2004 fizeram deste um dos tsunamis mais poderosos alguma vez registados. Apesar de ser considerado o tsunami mais grave da memória humana, devido ao número de mortos, não é necessariamente o mais poderoso da história. Em 1883, a erupção do vulcão Krakatoa, também na Indonésia, 2.500 km mais a sul, desencadeia um tsunami cuja altura máxima das ondas foi estimada em 40 metros. As erupções criam muito menos vezes tsunamis do que os sismos. E ainda bem, pois estes acontecimentos são bem mais destrutivos. Soit le volcan est déjà en mer, ça peut être des effondrements qui sont déjà dans l'eau, mais qui n'en sont pas moins dangereux. Et puis quand c'est à terre, bon, dès que la masse rocheuse arrive dans l'eau, ça fait une vague absolument gigantesque. A enorme quantidade de lava projetada de forma muito violenta para o mar desencadeia terríveis subidas de água que rebentam sob a forma de tsunamis. Outra erupção que criou um enorme maremoto é a do vulcão Santorini, no mar Mediterrâneo. Foi há cerca de 3.600 anos, e se esta catástrofe se tornou lendária, foi porque originou possivelmente um mito, o do desaparecimento de Atlântida. La fameuse explosion du Santorin, donc c'est comme le Krakatoa au 19e siècle en Indonésie, ce sont des gros édifices volcaniques qui explosent, des éruptions cataclysmiques. On a dans ces cas-là des tsunamis très très majeurs qui se produisent avec des vagues pouvant atteindre 20-30 mètres de haut. Um colapso espetacular que terá engendrado um tsunami responsável por mais de 100.000 mortos. Sumatra em 2004, Krakatoa em 1883 e Santorini em 1600 a.C. Apesar dos séculos, dos quilómetros e das diferentes causas que separaram estes três tsunamis, têm um ponto em comum. Situam-se os três na junção das diferentes placas que constituem a crosta terrestre. Pois é lá que tem lugar a maior parte dos sismos e das erupções. No entanto, continuam a ser excepcionais, pois nenhum deles se situa ao nível do oceano, que reúne a maioria dos sismos criadores de tsunamis. Majoritairement, c'est le Pacifique qui est concerné. Si on donne une statistique, en gros, au Pacifique, on a entre 5 et 8 tsunamis de ce type par siècle. A maior parte das zonas de subducção, quando as placas sobem umas por cima das outras, encontram-se em torno do Pacífico, naquilo que os investigadores chamam de Círculo de Fogo. E é neste círculo que fica uma zona ainda mais propícia a este género de catástrofes, o Japão. O Japão fica na fronteira entre três placas. A placa euroasiática, a placa do Pacífico e a placa das Filipinas. Todos os anos a placa do Pacífico afunda-se por baixo do país cerca de 9 centímetros. É isto que chamamos uma zona de subducção. Mas tal como se passa ao longo da Indonésia, o movimento não é uniforme. Há solavancos e pontos de bloqueio até ao momento em que se quebra. L'énergie s'accumule au niveau de la frontière de plaque. Ça s'accumule jusqu'à ce que l'énergie accumulée dépasse le seuil de résistance de la roche qui est sous le Japon, et à ce moment-là, il y a un glissement brutal qui se produit. Foi exatamente o que aconteceu no dia 11 de março de 2011, provocando um sismo de 9,1 na escala de Richter, o mais forte alguma vez registado no Japão. O abalo principal foi sentido até na China. Em Tóquio, a 380 km do epicentro, os imóveis são abalados durante pelo menos 2 minutos e os transportes param. Um incêndio surge numa refinaria enorme, na periferia da cidade. Há que dizer que não há apenas um sismo, mas toda uma série deles, o que é habitual quando há um grande tremor de terra que destabiliza toda uma área. Lorsqu'une grande faille casse, elle envoie des ondes extrêmement puissantes et donc elle va fragiliser les failles voisines.
O epicentro situa-se em pleno mar, a 32 km de profundidade e a 130 km da costa. Felizmente, o Japão está muito habituado aos sismos e os edifícios são concebidos para serem particularmente resistentes. É isso que explica que o tremor de terra em si cause poucos estragos. Pelo contrário, vai provocar um tsunami de grande amplitude. Ondas atingem mais de 20 metros de altura. Vão invadir mais de 600 km de costa e avançar bastante pelas terras adentro. On a une pénétration du tsunami sur plusieurs kilomètres de distance. Donc au moins 5-8 km par endroit si c'est très plat. O que aconteceu precisamente? A 11 de março de 2011, às 14 horas e 46 minutos da hora local, a placa do Pacífico avança mais de 50 metros, ao deslizar por baixo do Japão. Il y a une partie qui avance d'un côté, vers le haut, et l'autre qui avance de l'autre côté, vers le bas, en glissant sur le plan incliné de part et d'autre. Donc ça veut dire que ce qui est au-dessus du plan incliné va monter brutalement en quelques dizaines de secondes, voire quelques minutes, sur des échelles qui sont 100, 500, voire 1000 km, voire plus. A revolta violenta do fundo do oceano cria ondas que partem em todas as direções. Poderíamos acreditar que a violência do fenómeno vai empurrar a massa de água e deslocá-la através de grandes distâncias. Na verdade, não é bem assim. Chaque particule, si on regarde au niveau de la particule d'eau, va avoir un mouvement, elle monte, elle descend, sur un mouvement qui peut être elliptique ou plus ou moins circulaire. É inacreditável. Mas no alto mar, as partículas de água não são transportadas pelo tsunami. Apenas a energia vai viajar. Porquê? Quando a onda de choque atinge as moléculas de água, estas giram sobre elas mesmas, depois chocam com as outras moléculas, que as rodeiam. Encontram o seu lugar, ao fazer um movimento elíptico. A onda carregada de energia continua a deslocar-se. No dia 11 de março de 2011, ao meio-dia, o tsunami continua a aproximar-se a grande velocidade do Japão. O fenómeno só levará 10 minutos a chegar à costa. As ondas vão então abater-se com uma violência inédita. Apesar de aqui contarmos muito menos ondas gigantes do que na costa indonésia 7 anos antes, algumas atingem os 23 metros. Com a aproximação da costa, o fundo marinho sobe e empurra as ondas para cima, logo o seu tamanho aumenta. No entanto, a aparição de um tsunami gigante não é sistemática. São precisas condições particulares que hoje são bem conhecidas pelos cientistas. Toute la morphologie sous-marine, les ruptures de pente, la succession de pentes raides, de pentes plus douces, conditionnent complètement la zone d'amplification des tsunamis. Assim, no caso de um fundo submarino com mudanças repentinas de inclinação, a subida das águas será muito limitada. É preciso uma subida com uma inclinação suave, por várias dezenas de quilómetros, para criar um monstro. E é exatamente esse o caso do nordeste do Japão. Nessa tarde, às 14 horas e 56 minutos, o alerta de tsunami máximo é lançado. O Japão está habituado às catástrofes sísmicas. O sistema de prevenção é ativado e o tsunami é anunciado como sendo grave, com ondas que podem atingir mais de 3 metros de altura. No entanto, os japoneses vão ficar surpreendidos pela inacreditável amplitude do fenómeno. Il y avait certains modèles, il y avait une conception du type de subduction au Japon qui disait que les séismes de magnitude supérieure à 8,5 étaient improbables. Donc la théorie a volé là. 10 minutos depois, as primeiras ondas atingem a costa ao nível da cidade de Ishinomaki. 2/3 dos seus habitantes terão desaparecido. Na hora seguinte, várias outras cidades serão atingidas por ondas que vão dos 4 aos 10 metros de altura, longe das previsões dos cientistas. Os portos de Minami-Sanriku e Rikuzen-Takata ficam totalmente submersos. Mal protegidas, 2 centrais nucleares são atingidas. La hauteur de vague, ça a été 14 mètres. Et les murs de protection de la centrale, c'était 10 mètres. Donc c'est vraiment pas de chance. No entanto, os cientistas japoneses estão muito avançados na prevenção do fenómeno. Por exemplo, dispõem de um laboratório que mede a resistência das habitações e o impacto no homem. A onda é lançada. O resultado é irreversível. Em 2011, depois do choque das ondas que atingem os homens e os edifícios, vem a inundação gigante. E surpresa!
a altura será bem superior à da onda mais alta que a criou. Sur le Japon en 2011, on est au-delà de 30-40 mètres. C'est parmi les tsunamis les plus forts. 40 metros. É a altura de um edifício de 13 andares, enquanto a onda mais alta foi estimada em 24 metros. Porquê? Por causa da topografia particular dos locais. Souvent, on a des plaines qui sont en dessous du niveau de la mer. Donc, le tsunami, quand il arrive, quand il va se propager à l'intérieur des terres, la hauteur va pouvoir augmenter. E a inundação assume proporções gigantescas. Várias zonas planas da região permitem que o tsunami vá bastante longe, afogando tudo com a sua passagem. 4 comboios desapareceram, com todos os passageiros encurralados lá dentro. No total, foram mais de 560 quilómetros quadrados que se encontraram debaixo d'água, 4 vezes a superfície de Paris. Os estragos acumulam-se em centenas de milhares. O número de vítimas ultrapassa as 18 mil. Em relação às 2 centrais nucleares afetadas, o tsunami desencadeou a interrupção total do seu circuito de refrigeração. 140 mil pessoas são evacuadas. A taxa de radioatividade é medida a mais de 1000 vezes a sua taxa normal e centenas de milhares de matérias radioativas são despejadas no oceano e na atmosfera. Consequências monstruosas para um tsunami particularmente violento. No entanto, o Japão é sem dúvida o país que está melhor preparado para este género de catástrofe. Então, para além dos possíveis erros humanos, o que é que explica um tal nível de destruição? Ao tsunami clássico juntaram-se outros fenómenos que amplificaram os seus efeitos. E, em primeiro lugar, aquilo a que os cientistas chamam de subsidência. La subsidence, c'est le mouvement vertical vers le bas d'une grande surface de la Terre au voisinage d'une faille, en l'occurrence pour ce qui est des séismes. A subsidência é isso, um afundamento do solo. A nordeste do Japão, a costa baixou mais de 1 metro em alguns minutos, o que aumentou bastante o efeito do tsunami, tornando ainda mais ineficazes os diques japoneses construídos ao longo do litoral. Um outro elemento que cria debates na comunidade científica reforçou sem dúvida a capacidade de destruição do fenómeno. Não houve um, mas 2 tsunamis. Ça a été le cas localement au Japon. Il y a quelques endroits qui se sont affaissés, simplement comme des avalanches sous-marines. Ce qui produit aussi une forme de tsunami qui peut se refusionner avec le tsunami qui est lui généré par le séisme. No dia 11 de março de 2011, 2 ondas ter-se-ão juntado, criando um monstro ultrapoderoso que permitiu que o tsunami atravessasse todo o Pacífico, atingindo a ponta da América do Sul e chegando mesmo à Antártida. Foi assim o tsunami de 2011 que atingiu o Japão e grande parte do Pacífico. Então, e França? Será que os tsunamis podem afetar o país? Na verdade, já aconteceu várias vezes. Nos territórios ultramarinos, claro. Reunião, a Nova Caledónia e a Polinésia foram atingidas principalmente pelos tsunamis de 2004 e de 2011. Mas não somente. On est plutôt sur une zone qui est modérément sismique, mais sismique quand même, hein. Notamment dans le sud-est de la France, dans la région de Nice, on sait qu'on peut redouter des séismes dont certains pourraient se passer en mer et générer des tsunamis modérés. Desta forma, 2 tsunamis de envergadura muito frágil atingiram a Côte d'Azur nestes últimos 20 anos. Felizmente não deram origem a ondas grandes nem a muitos estragos. Resta saber se podemos prever os tsunamis. Quando são criados por um sismo, existe um certo número de sinais anunciadores. O primeiro sinal é que o tremor de terra submarino é muitas vezes sentido na terra e emite geralmente um estrondo. O segundo sinal é que, em certos casos, antes que as ondas gigantes atinjam a costa, a água retira-se rapidamente e através de distâncias muito grandes. O problema é que, muitas vezes, esta retirada atrai a curiosidade das pessoas presentes, mais do que as incita a salvarem-se. La conduite à suivre, elle est très simple. S'il y a de hauteur à proximité, il faut absolument monter sur les collines. Um terceiro sinal será o comportamento dos animais, minutos antes de um tsunami. Uma reação sem explicação, mas observada várias vezes. Bon, on a des exemples connus. En Thaïlande, par exemple, les éléphants ont arraché leur chaîne avant que le tsunami arrive et se sont enfuis. Le problème, c'est qu'au Sri Lanka,
Au même moment, pendant le tsunami de 2004, il y avait des éléphants sur une plage qui étaient suivis par des biologistes qui les avaient équipés de capteurs GPS. Et quand le tsunami est arrivé, les éléphants, apparemment, ils n'ont pas bougé. Comportamento não sistemático e inexplicado, o que torna a sua utilização complicada. Seja o tremor de terra inicial e os sons que com ele surgem, a retirada das águas na costa ou o comportamento de certos animais, estes sinais só acontecem alguns minutos antes do drama. Podem permitir às pessoas próximas de relevos de se refugiarem nas altitudes, mas não mais do que isso. Podemos prever com antecedência quando e onde um tsunami vai atacar? Para os sismólogos, as catástrofes de origem tectónica são reservadas a zonas bem particulares. Les zones de génération possible de magnitude 8 ou voire 9, qui sont pour les tsunamis les plus importants et les plus dangereux, évidemment, ça c'est assez reconnu, donc ça ne sera pas n'importe où, ça sera dans les zones de frontières de plaques. São as atividades sísmicas e vulcânicas que estão na origem da grande maioria dos tsunamis. Enquanto as ondas que eles criam percorrem milhares de quilómetros, mesmo que a uma velocidade muito alta, para chegar às costas mais afastadas, as autoridades têm tempo para organizar evacuações. Pelo contrário, determinar antecipadamente onde e, sobretudo, quando nasce um tsunami é muito mais complicado. Apesar disso, os cientistas fizeram grandes avanços neste domínio nos últimos anos. Si on cherche à voir les prémices en fait, de grandes ruptures, de déstabilisation d'une grande faille, en fait, le prémisse le plus simple, le plus commun, ce sont les microséismes, en fait. Na realidade, antes do sismo principal explodir, produzem-se movimentos minúsculos, sempre ao nível da fenda. Estes movimentos emitem ondas imperceptíveis, mas detectadas por instrumentos científicos. O problema é que estes microsismos podem ocorrer sem serem seguidos por um grande tremor de terra. Si on vous dit, bon, il y a une petite crise sismique d'ici un mois, il y a une chance sur 100 qu'il y ait un grand séisme, qu'est-ce que vous faites? Donc, on en est là. Por enquanto, o melhor meio de prevenir os tsunamis ainda é a vigilância. Desde há vários anos, uma rede mundial e operacional 24 horas por dia foi instalada para alertar as populações o mais depressa possível. No entanto, existem ondas das quais é impossível protegermos-nos e que explodem mesmo a alguns quilómetros da nossa costa. Chamamos-lhes de ondas gigantes. Une vague scélérate, c'est une vague qui est d'une ampleur et d'une sévérité inattendue, totalement hors de proportion avec celle qui l'environne. Falamos de onda gigante quando atinge no mínimo 2 vezes o tamanho daquelas que a rodeiam. Este fenómeno, que é muito difícil de ver, foi considerado um mito durante séculos, uma lenda contada por marinheiros. Mas desde o dia 1 de janeiro de 1995, tudo mudou. Donc sur la plateforme Tropner, le 1er janvier 1995, donc on a mesuré une vague qui faisait à peu près 26 mètres de haut, qui représentait à peu près 2 fois le background qui entourait cette vague. Et donc on a mis en évidence, pour la première fois, une mesure réelle de ces vagues scélérates. 26 metros, ou seja, prédio de 8 andares. Finalmente, os cientistas têm uma prova concreta. Os dados da sonda da plataforma são inegáveis. As ondas gigantes tornam-se reconhecidas universalmente. 20 anos depois, apesar das imagens serem raras, os investigadores fizeram muitos progressos para determinar o que causa as ondas gigantes e por que é que são assim tão poderosas. Ça exerce une pression monstrueuse. Une vague de 3 mètres va faire, mettons, 6 tonnes par mètre carré. Une vague de 30 mètres va atteindre 100 tonnes par mètre carré. A pressão exercida por uma onda segue aquilo a que os especialistas chamam de curva exponencial. Em pleno mar, uma onda normal exerce uma pressão de 6 toneladas, enquanto uma onda de tempestade de 10 metros de altura vai exercer uma pressão de 12 toneladas por metro quadrado. Mas para uma onda gigante de 30 metros, a pressão é mais de 8 vezes superior. Em 100 toneladas de pressão, é como se metêssemos 20 elefantes em cima de um banquinho. Graças a várias simulações realizadas em laboratório, os investigadores conseguiram determinar 3 principais causas que favorecem o nascimento das ondas gigantes. A primeira causa é aquilo a que chamam de focalização dispersiva. Talvez esteja na origem do acidente de um ferry que ocorreu há alguns anos na costa bretã. Le 22 mai 2006, le ferry Pont-Aven a piqué droit du côté d'Ouessant dans une vague scélérate de 15 à 18 mètres de haut.
Quando o Pont-Aven deixa o porto de Plymouth, na Grã-Bretanha, está na altura da tempestade. A ondulação é violenta e o vento sopra a cerca de 100 km por hora, mas não o suficiente para produzir uma onda tão enorme como a que se abate sobre o ferry, às 23 horas e 55 minutos. Na verdade, o nascimento desta onda monstruosa baseia-se no facto de que as ondas clássicas não avançam todas à mesma velocidade. Les vagues qui sont courtes, donc la distance entre deux crêtes qui est petite, se déplacent lentement par rapport à des vagues qui ont une distance entre deux crêtes beaucoup plus grande. Uma onda que tem mais espaço anda mais depressa. Vai então apanhar a que está à sua frente e as duas vão amontoar-se. E este processo vai continuar até criar uma onda gigante. Uma onda ainda mais perigosa, pois normalmente é precedida por uma cavidade. On a l'impression de tomber, 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 tomber. Et puis, au moment où ça s'arrête de tomber, à ce moment-là, on est coiffé par la vague qui elle, fait quand même, entre le bas et le haut, 30 mètres. Donc, A segunda causa que os cientistas descobriram chama-se instabilidade modulacional. Um processo complexo que faz com que a energia contida num grupo de ondas se encontre condensada numa só, a mais alta. Et donc cette vague plus haute va voler de l'énergie à ses voisines pour devenir une vague extrême, une vague scélérate. Eis duas das causas das ondas gigantes. Explicam que este fenómeno possa destruir um porta-aviões ou destruir a proa dos maiores navios de carga. Faça uma tempestade ou um sol brilhante. E isto acontece em todo o planeta. A última causa das ondas gigantes descoberta pelos investigadores é quando há a presença de um elemento em sentido inverso ao das ondas, que as detém de forma brutal. Uma corrente, por exemplo. Quand une houle rencontre un courant dans une direction opposée, la houle va être bloquée par ce courant, elle ne pourra plus se propager, et donc la crête de la vague va monter et s'amplifier. Bloqueada como que por uma parede invisível, a onda cresce subitamente. Foi esse o exemplo há alguns anos, ao longo das costas europeias, mais precisamente no Mediterrâneo, entre Espanha e Itália. Alors en mars 2010, le ferry Louis Majesty a essuyé au large des côtes espagnoles une vague scélérate. São 14 horas e 20 minutos quando o Louis Majesty, um cruzeiro com mais de 200 metros de comprimento, com 1.350 pessoas a bordo, passa ao longo do Cabo Begur. E é aí que será vítima de uma onda gigante. Enquanto o salão situado na Ponte 10 está cheio, uma onda enorme atinge o barco. Si la vague avait pris le bateau sur le côté, il allait, parce qu'elle faisait pour moi plus de 30 mètres de haut, pour remonter au pont 10. A janela de vidro explode, fazendo vários feridos e 2 mortos. Se no caso do Louis Majesty as ondas amplificaram-se bastante devido a um elemento em sentido inverso, desta vez não foi a corrente, mas sim outras ondas. Cette vague scélérate correspondait en fait à ce qu'on appelle des mers croisées. Donc il y avait une mer qui venait du sud-est, qui a croisé donc une mer qui venait du nord-ouest, et ça a créé en fait cette énorme vague. São assim as ondas gigantes. Apesar de serem impossíveis de prever, este fenómeno está longe de ser o pior, pois existe um tipo de catástrofe raríssima que faz planar uma ameaça terrível sobre as populações costeiras. Os mega-tsunamis, ou tsunamis gigantes. En 1958, en Alaska, il y a eu un séisme, un fort séisme qui a provoqué un effondrement d'un pan de montagne dans un fjord. Et le volume de roches tombées dans la mer était tellement important que ça a provoqué une onde qu'on qualifie de tsunami, et qui est allée, qui a remonté la pente de l'autre côté du fjord jusqu'à plus de 500 mètres d'altitude. Cerca de 2 vezes o tamanho da Torre Eiffel engolido em apenas alguns instantes. Claro, as circunstâncias deste mega tsunami eram bem particulares. A catástrofe teve lugar num fiord, ou seja, um braço de mar muito estreito, encurralado entre 2 declives muito íngremes. Se a queda de uma enorme parede na água desencadeou uma tal subida das águas que chegou aos 524 metros, é porque o espaço entre as 2 encostas era muito pequeno. No entanto,
o aquecimento climático poderá tornar este tipo de fenómenos muito mais correntes. La fonte des glaciers indirectement peut entraîner des tsunamis dans la mesure où dès qu'il y a une déstabilisation d'un versant au-dessus de la mer ou d'un lac, ça serait pareil, il y a un tsunami, une menace de tsunami. Uma outra hipótese cataclísmica poderia desencadear um tsunami titânico e criar uma catástrofe mais destrutiva que todas as conhecidas pelo homem. Um tsunami desencadeado pela queda de um meteorito no oceano. Mas neste caso, as ondas gigantes seriam apenas parte do problema, que afetaria todo o planeta.